Boa noite a todos. Meu nome é Rose Campos, colaboradora do Lar Irmã Zarabatana, casa espírita localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com muita alegria, que mais uma sexta-feira estamos aqui reunidos para a nossa reflexão da noite. Essa reflexão que vem ao ar às 19 horas, ela precede agora a nossa reunião virtual. Nós estamos realizando sempre às 20 horas através do Google Meet, reunião de prece, de irradiação, de vibração, onde também temos agora a fluidificação da água e o passe virtual. Então estejam todos, sintam-se convidados a participar dessa nossa reunião. Ela é aberta à assistência, todos aqueles que queiram participar conosco, com a equipe do Lar Irmã Zarabatana, serão todos sempre muito bem-vindos. Antes de nós começarmos a reflexão da noite de hoje, que é a respeito da energia vital interior, convido a todos para que façamos a nossa prece inicial, tendo ao fundo a Ave Maria. Então rogamos ao mais alto, com as bênçãos do Mestre Jesus, sob o manto da Mãe Santíssima, com a proteção da nossa querida benfeitora, Irmã Zarabatana, e de toda a falange dessa casa de luz, de amor e de caridade, que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível as reflexões da noite de hoje e que, com imensa gratidão, cada um de nós possa então enviar dos seus próprios corações, enviar para o mais alto em resposta, como sinônimo de reverência por tudo aquilo que nós temos recebido, que possamos então enviar para o mais alto os nossos melhores fluidos, a nossa melhor intenção, a nossa melhor energia, para que colaboremos junto ao mais alto, junto a esses benfeitores incansáveis que se reúnem a nós. Colaboremos então para que essa maravilhosa energia, esse conjunto de bênçãos possam atingir, possam ser entregues, enviadas a cada um dos corações que nesse momento necessita de força, de um alento, de uma energia, de uma vibração positiva. Que nós possamos, com a nossa gratidão e com a nosso sentimento de fraternidade sincera, enviar para todos os corações em sofrimento, para todos os corações enlutados, para todas as criaturas que nesse momento estão se sentindo enfraquecidas diante da doença, para todos aqueles profissionais, todas as pessoas que estão atuando nas linhas de frente, levando para os seus ambientes profissionais a sua força de trabalho, a sua resistência, para que possam atender da melhor forma possível a todos aqueles que necessitam da sua colaboração, da sua ajuda. Que nós possamos então, de uma forma ativa, participar desse trabalho de ajuda, de socorro, que com as nossas energias o mais alto possa se munir de mais e mais material, fluido material, para poder levar aos corações daqueles que estão recém-desencarnando o amparo necessário para que sejam acolhidos e levados aos melhores locais de destino, para que sejam orientados e esclarecidos, que sejam com essas bênçãos do mais alto, reunidas com o nosso amor, com a nossa fraternidade, com a nossa vibração, que nós possamos então encerrar essa prece inicial e começar a nossa reflexão da noite de hoje. Que cada um, nesse exato momento, receba essas bênçãos, que essas bênçãos sejam
impressas em nossos corpos, em nossas mentes, em nossos corações, e que nós possamos irradiá-las cada vez mais, procurando colaborar com o bem maior. Que assim seja, com a graça de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a energia vital interior, e quando nós fazemos uma prece, é importante a gente ter em mente que nós estamos mobilizando e estamos irradiando de nós, cada um de nós, essa energia que nós trazemos dentro de nós, porque essa energia ela tem poder irradiativo, não é radiativo, ela é irradiativa, ela irradia. Essa energia vital interior, quando nós fizemos os últimos estudos, quando nós falamos a respeito dos 7 corpos, nós falamos a respeito, nós falamos a respeito das 7 dimensões do ser, nós falamos sobre o corpo etérico, e nós falamos sobre a energia que permeia os nossos corpos físicos. Então, essa energia vital interior, que é a que nós trazemos dentro de nós, que nos mantém vivos, ela é conhecida também de forma milenar, né? A própria cultura oriental há muito tempo fala nessa energia. Nós temos, por exemplo, para os chineses, ela é chamada o Qi, para os japoneses, Ki, já para os hindus é o Prana. E nós, como nós já vimos fazendo reflexões, trazendo um pouco do esoterismo, eu hoje também fui buscar um pouquinho da cultura oriental, para que a gente possa então fazer uma junção com aquilo que nós podemos estudar à luz da doutrina espírita, das orientações dos espíritos superiores, mas sabendo que tudo isso se reúne, tudo isso se integra. Nada disso está separado, porque, na verdade, tudo faz parte de um grande contexto universal. Então, Ocidente e Oriente acabam por falar de formas diferentes sobre as mesmas coisas. Então, a energia vital para o povo do Oriente, para a cultura oriental, é algo assim, é o que diferencia a vida da morte, né? É aquilo que a alma, o que tem alma, diferencia aquilo que tem alma e o que não tem alma. E o equilíbrio dessa energia, do Qi, do Ki, do Prana, os chineses chamam do Qi harmonioso, engloba todos os contrastes, né? Esse equilíbrio interno que ele vai ser trabalhado para encontrar um equilíbrio com o externo, que vai gerar então uma vitalidade positiva, que vai proteger o corpo de fatores negativos. Para o Qi, né, para a cultura oriental, a energia vital ela se origina, ela tem origem desde a concepção, ela vem através dos nossos pais, e essa energia vai sendo gasta aos poucos ao longo do tempo, ela não se renova, mas ela se origina do alimento e do ar. E aquela que se origina do alimento e do ar, que também são gastas ao longo do tempo, mas elas podem se renovar através da alimentação e através da respiração, dos exercícios respiratórios, da respiração consciente. Então, a medicina chinesa, por exemplo, ela é muito pautada em buscar o equilíbrio entre essas forças, essas potencialidades energéticas do ser. Mas se nós trazemos esse estudo, se a gente vem refletir junto à doutrina espírita, se a gente pega informações ao estudarmos com a doutrina espírita, a gente vai encontrar em Kardec, por exemplo, no livro A Gênese, no capítulo 10 da Gênese, Kardec comenta o seguinte: ele diz que há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido. É o princípio vital.
ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. Então é um princípio que ele é extinguível. Ele não sobrevive à morte do corpo físico. Esse princípio, que é inerente à matéria orgânica, nós tivemos ao longo do tempo, após a codificação kardeciana, após vários estudos que foram sendo efetuados, várias pesquisas, chegou-se ao ponto de conseguir captar imagens através da fotografia Kirlian, por exemplo, dessa irradiação que é observada nos corpos orgânicos, em maior ou menor grau. As pesquisas também chegaram, por exemplo, à identificação dos biofótons, que seriam as irradiações de luz emanadas pelas células. O conjunto dessas emanações, que fóton é de luz, conseguiria ser registrado através de aparelhos específicos. Bom, Kardec diz ainda que os corpos orgânicos, eles seriam então umas verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. Isso é a vida. E deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Então, ele menciona no livro A Gênese essa característica da possibilidade dos corpos orgânicos produzirem essa energia, essa eletricidade. E com os estudos da biologia, foi-se cada vez mais comprovando isso, porque as células, elas produzem energia e nós então no nosso corpo vamos produzindo constantemente, cada vez mais, a própria energia. E conforme as células são mais jovens e mais saudáveis, maior a produção dessa energia. Conforme vai passando o tempo e elas vão perdendo vitalidade, menor a produção de energia, e com isso, no final dos tempos, com o final da vida orgânica, da saúde orgânica, para-se a produção da energia através dessa produção das células. Mas a gente vai aprofundar isso um pouquinho, porque Kardec também comenta o seguinte, que apesar da gente já contar ao nascer com uma certa quantidade de fluido vital, o nosso corpo ele precisa ser constantemente suprido desse fluido, em razão justamente da constante utilização dele, principalmente ligado ao nosso metabolismo. Então, é característica dos seres vivos a capacidade de produzir esse fluido vital continuamente, e essa produção de fluido vital ela está associada à absorção do fluido cósmico universal, mas nós também temos a possibilidade de absorver esse fluido vital a partir dos próprios alimentos, que também contêm fluido vital. Também, né, alimentos que vamos ter, por exemplo, aqui tem uma fotografia aqui lendo uma maçã. A gente tem uma comparação aqui abaixo do tomate, o vegetal cru e o vegetal já cozido. Vocês percebam bem, cooked tomato e raw tomato, a diferença entre os dois. Ele cru no estado in natura, ele emitindo mais energia, mais vitalidade, mais fluido vital. Ao lado, a gente tem aqui na imagem o brócoli, a mesma coisa, o brócoli cozido e o brócoli cru. Então, as terapias que falam, por exemplo, que pregam os benefícios da alimentação viva, que seria a alimentação através de alimentos, exclusivamente alimentos crus, há pessoas que só se alimentam, só fazem a chamada alimentação viva, justamente para absorver ao máximo o benefício que aquele alimento cru traz, a sua vitalidade, seu fluido vital do alimento, do vegetal, da fruta,
para, então, através da alimentação, para vir suprir, para vir recarregar o nosso suprimento de fluido vital, essa energia interior nossa. Bom, mas Kardec também diz o seguinte: uma outra possibilidade de absorção do fluido vital é através da transfusão fluídica. Ele se refere claramente à possibilidade disso quando ele diz que o fluido vital ele se transmite através de um indivíduo para o outro. Ele é transmissível. Então, é justamente essa propriedade, dessa transmissibilidade do fluido vital, dessa energia, desse magnetismo de um indivíduo para o outro, é nisso que se baseia, onde nós temos um dos fundamentos do passe. O passe, então, é uma transfusão de fluidos através da imposição das mãos, uma transfusão dessa energia, desses fluidos, e essa transfusão ela é direcionada através da vontade do magnetizador, ou seja, do passista, daquele que está transferindo as suas energias vitais para aquele a quem ele quer beneficiar. E essa transferência tanto pode se dar pessoalmente, como ela pode ser feita à distância, como é o caso dos passes à distância, quando um médium curador, por exemplo, ele vibra e irradia os seus elementos vitais de cura, que vão através do fluido cósmico universal, impulsionados pela força do pensamento e da vontade daquele que emite, alcançar o objeto ou a pessoa a quem ele está destinando aquela energia. Então, se a gente vamos aprofundar um pouquinho mais, porque está muito ligada, está muito intrínseca essa ideia do fluido cósmico universal e da energia vital interior, dessa energia que nós temos dentro de nós e que pode, conforme nós vimos ainda agora, ser reabastecida, vamos dizer, recarregar as energias dessa nossa grande pilha, né, dessa nossa grande bateria que somos nós, que é o nosso corpo físico, formado de trilhões e trilhões de células. Então, o fluido cósmico universal, como nós já tivemos a oportunidade de estudar antes, através das informações dos espíritos, é esse fluido que permeia a tudo, absolutamente a tudo no universo. E nós então podemos, a premissa é que esse fluido ele pode e ele nos abastece, pode nos abastecer não, ele nos abastece, e há uma dinâmica, uma forma como isso ocorre. Então, como é que nós aprendemos, o que nós temos de informação de como essa dinâmica se processa? No livro Favos de Luz, que eu já comentei com vocês algumas vezes, eu gosto bastante desse livro, que é do Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Na questão 130, a pergunta que é feita a Miramês é a seguinte: esse fluido cósmico, então, que penetra em nós como bênçãos de Deus, e que nos faz pensar e viver conscientemente, ele é absorvido por qual dos chakras? Ou ele é absorvido por todos os chakras? Nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre os chakras também nas nossas palestras anteriores, principalmente na que nós mencionamos a segunda parte, onde falamos sobre os corpos sutis. E os chakras, no caso, Miramês então começa a responder, e nós vamos então aprofundar e tentar compreender isso. Porque olha só, na pergunta já é colocado o fluido cósmico que nos faz pensar e viver conscientemente. Nós também aprendemos na doutrina espírita, com os espíritos, que o fluido cósmico universal, transformado através do nosso cérebro, transformado com a dinâmica apropriada, é ele que é a fonte dos nossos pensamentos, do pensamento que nós emitimos.
aquilo que se irradia de nós. Então, a matriz é o fluido cósmico universal. E ele dá origem ao pensamento, que também é a matéria e que se irradia e que navega através do universo. Através de qual meio? Através do fluido cósmico universal. Nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre isso também em palestras anteriores, quando falamos sobre aspectos quânticos do espiritismo, enfim. Tem bastante material aqui no canal do Lar Irmã Zarabatana no YouTube para que seja estudado, para que todo esse conjunto de informações faça mais sentido no nosso aprendizado. Bom, então a pergunta é: através de qual dos chakras? Ou é por todos, através de todos os chakras, que esse fluido é absorvido, que ele entra em nosso complexo, nesse nosso corpo? A resposta do Miramês é a seguinte: esse fluido cósmico, ele é absorvido pelo chakra coronário. O chakra coronário é o que fica no topo da cabeça. Esse chakra coronário, ele é um centro de forças que se destaca dentre todos os outros pela sua alta função na vida. É através do chakra coronário que nós temos a nossa conexão com o mais alto. Dos 7 chakras principais, ele é o nosso chakra que nos permite a conexão com o divino, a conexão com o que vem do mais alto, tudo que vem das esferas superiores. Então, o fluido cósmico universal, ele vem para nós como uma manifestação divina. Ele vem para nós como algo que vai beneficiar, ele permeia a todos nós, assim como ele permeia a tudo. Mas dentro dos nossos corpos, como é que ele vai agir? Como é que ele vai se transformar nessa energia vital interior? Então, através do chakra coronário, nós já sabemos que é por onde ele entra, né? Com ligações mais próximas, o chakra coronário, tendo essas ligações mais próximas com o templo da alma. O que os espíritos chamam do templo da alma? Que é o cérebro, onde fica justamente a glândula pineal, que é, como André Luiz já descreveu em várias das suas obras, como a nossa glândula, que seria o templo, seria a sede da alma, do espírito, é onde o espírito, a partir da onde o espírito dentro do nosso corpo se manifesta, irradia todas as suas informações, todas as suas decisões, né? É através da pineal, é uma glândula que funciona inclusive como uma antena captadora das percepções extrasensoriais. Então ela é a sede, é o templo da alma que fica dentro do nosso cérebro. Então esse chakra coronário, ele faz as devidas distribuições em todos os outros postos de força, ou seja, em todos os demais chakras, dessa energia absorvida pelo fluido, através do fluido cósmico universal. Então, nos chakras, como nós já tivemos oportunidade também de estudar nas últimas palestras, os chakras, eles vão fazer a transformação dessas energias, de forma que essas energias sejam absorvidas pelo nosso corpo, atendendo às necessidades, elas vão alcançar as vibrações necessárias para atender às necessidades do nosso corpo, vão penetrar através de cada um dos chakras. Esses pontos de força, por sua vez, eles então, polarizam essa energia como laboratórios ultrassensíveis, entregando a cada setor de expansão da vida a cota correspondente às suas necessidades. Olha que informação interessante. Então, o chakra... Com licença. O chakra coronário, então, distribui para os demais pontos, centros de força, os demais chakras,
essa energia que vai ser trabalhada, vai ser transformada e vai ser entregue a cada um dos pontos do organismo. E esses chakras, eles são intimamente ligados a glândulas do nosso corpo e aos órgãos do nosso corpo. Então, o chakra coronário, por exemplo, ele está vinculado aqui como diz a nossa imagem aqui, a glândula pineal, assim como o chakra frontal, ele está bastante associado à hipófise, ou pituitária, o chakra laríngeo com a tireoide, a paratireoide, o chakra cardíaco com a glândula timo, o plexo solar com o pâncreas, o chakra umbilical com os testículos ou com os ovários e o chakra básico com as glândulas suprarrenais. E então é interessante essa explicação do Miramês, que ele nos explica o quanto que essa mesma energia, né, esse mesmo fluido cósmico universal, ele é transformado nos laboratórios dos chakras para atender a cada organismo, ao nosso organismo, em cada um dos pontos, para atender às suas necessidades. O que também nos deixa compreender que para cada ponto do nosso organismo, as energias vão chegar trabalhadas e elaboradas para atender a necessidade de cada um, o que nos faz imaginar que aqueles pontos do nosso organismo que estejam mais debilitados possam vir a receber energias trabalhadas e transformadas para ajudar na sua recuperação, por exemplo, para tirar de um estado de doença para um estado de saúde. Então, quando nós temos o trabalho, por exemplo, do passe, da transferência fluídica, trabalhada em cada um dos chakras, ele trabalhado num chakra específico, mais voltado, que está mais ligado a um determinado órgão, uma determinada glândula e um determinado órgão que está mais adoecido, essa energia vai trabalhar especificamente naquela região para promover a entrega daquilo que aquela região, que aquele sistema, aquele conjunto de órgãos, ou daquele único órgão, daquela glândula ligada àquele órgão, aquele sistema está necessitando, para que se possa promover então a melhora, para que se possa promover a cura. Bom, olha só, vamos chegar a um ponto que eu acho bastante interessante, que é o que me motivou bastante a ler, a estudar sobre a energia vital interior. Miramês comenta conosco o seguinte, que o metabolismo celular é a parada, é o ponto final dentro do corpo dessa energia que está chegando, vindo do fluido, através do fluido cósmico universal, entrando através do chakra coronário, sendo trabalhado, dividido, distribuído para os demais chakras e sendo absorvido por cada uma das glândulas e dos órgãos, dos sistemas do nosso corpo. Qual é a parada final? É o metabolismo celular. Cada uma das células vai receber a energia devidamente refinada, trabalhada, ajustada para chegar a cada uma delas, para atender a necessidade de cada uma dessas células. E o que Miramês nos diz? Essa energia vai chegar nas células já bastante modificada, mas sob o comando de quem? Quem é que vai modificar essa energia? Sob o comando da mente. Como nós vimos no estudo sobre os corpos, o corpo mental superior, o corpo mental inferior, é o espírito atuando sob essa energia, é a mente atuando e transformando essa energia para atuar no metabolismo de
cada célula. Então, cada célula do nosso corpo, recebe a quantidade, recebe a energia trabalhada e modificada, e essa energia é trabalhada e modificada pelo comando da nossa mente. Bom, vamos seguir. Nós temos diversos, milhares de tipos de células diferentes no nosso corpo. Nós temos trilhões de células no nosso corpo. Trilhões. O indivíduo adulto tem, em média, cerca de entre 50 a 70 trilhões de células, cada indivíduo adulto. Veja a quantidade de energia que é trabalhada e elaborada, e cada uma dessas células, uma vez também recebendo essa energia, ela também irá produzir energia, conforme Kardec comentou lá na Gênese, dizendo que ela vai funcionar como uma verdadeira pilha, produzindo a energia. Então, é um complexo energético que forma todo esse complexo de energias vitais que estão dentro de cada um de nós. Então, sob o comando da mente, vamos guardar essa informação. Eu tenho, já há bastante tempo que eu tenho muito interesse em estudar sobre a possibilidade, as possibilidades da nossa mente, do trabalho da nossa mente para impactar nas nossas células. Eu gosto muito de ler e de pesquisar a respeito disso. E uma vez, há muito tempo atrás mesmo, assistindo a uma entrevista do Dr. Jorge Andréa na internet, Dr. Jorge Andréa é espírita, ele era psiquiatra, se não estou enganada, mas enfim, era uma referência em termos do estudo da mente e do espírito, né? Com base na ciência e na doutrina espírita. Dr. Jorge Andréa, ele comentou numa entrevista, ele falou sobre a expressão, ele falou sobre a epigenética. Eu nunca tinha escutado falar nesse termo, isso já tem muito tempo. E aí eu guardei aquilo, até tomei nota no meu caderninho de anotações para um dia no futuro ir pesquisar. E um dia, buscando informações sobre a epigenética, eu cheguei num trabalho desse biólogo norte-americano e no livro dele chamado Biologia da Crença, porque naquela época eu também já estudava e pesquisava a respeito das crenças que nós trazemos dentro de nós, das crenças limitantes. Nós também temos uma palestra aqui no canal do Lar Irmã Zarabatana sobre as crenças fortalecedoras e limitantes. Então, o Bruce Lipton, ele, nesse livro, Biologia da Crença, e ele conta nesse livro, ele traz muitos aspectos da pesquisa dele enquanto biólogo, e ele foi assim um dos pioneiros em trazer a questão da biologia aliada à espiritualidade. Então, Bruce Lipton comenta, não vou me estender muito em Bruce Lipton nesse momento, mas para o nosso entendimento, né, do nosso raciocínio aqui sobre a energia vital, ele comenta o seguinte, que a mente é energia. Então, quando você pensa, você transmite energia, e os pensamentos são mais poderosos do que a química. Bruce Lipton ainda comenta que as próprias crenças, elas se tornam um campo de energia. Essa ideia de campo é uma ideia muito aliada à ideia de campo vibracional e a um modelo quântico de pensamento, né? Quando a gente fala no campo que influencia determinada situação, questão, pessoa,
enfim, aqui no caso ele está se referindo às células, né? Então ele diz que esse campo de energia é uma transmissão. As crenças, as nossas crenças, elas criam um campo de energia que chegam às células na forma de uma transmissão. E essa transmissão, ela é recebida, ela é captada pelas células como um sinal. Então ele até explica com mais propriedade, tem várias palestras dele também disponíveis na internet, no YouTube, em que ele fala que essa informação chega na célula, dentre as diversas possibilidades que a célula tem de manifestar, de captar aquela informação que chega. Então ela vai, dentre as várias antenas receptoras, ela vai colocar à disposição daquele estímulo. Aquele estímulo vai fazer com que a célula ela coloque uma das suas antenas receptoras, né, em trabalho, e essa antena receptora então é que vai criar a proteína necessária para que sejam feito todo o processo neuroquímico lá dentro da célula, enfim, para que ela se reproduza, para que ela, enfim, produza o melhor de si, né? Para que ela corresponda ao sinal que ela está recebendo, à informação que ela está recebendo. Então a célula ela vai responder ao sinal que ela está recebendo. E quem é que emite o sinal? É a mente. E de que forma a mente emite esse sinal? Através de comandos, através de visualizações, através de sensações. Não necessariamente através de falas, de palavras repetitivas. Não é isso. É através daquela sensação, da informação que chega, que se envia através daquilo que a mente produz, aliada com aquilo que a mente tem como seu sentimento, como a sua crença, como aquilo que ela tem como verdadeiro. Ela tem aquilo dentro dela sem nenhuma margem de dúvida. A criatura tem aquilo dentro dela como um conceito, um paradigma de que aquilo é real. Sem dúvida. Sem nenhuma margem para imaginar que aquilo não seja possível de realização. Então, quando eu fico lendo essas coisas, quando eu pego essas informações que vêm através de estudos, que vêm através da ciência, essa e outras tantas pesquisas que eu vou pesquisando, que eu vou lendo, que eu vou me interessando, eu fico vendo assim, nossa, cada vez mais essas informações trazem a ciência para mais próximo daquilo que nós consideramos o aspecto religioso, o aspecto da nossa crença, da nossa fé, né? Porque ele está falando realmente que aquilo que a criatura acredita, que a mente produz e leva para as células como uma informação de uma crença específica, a célula vai responder favoravelmente àquela informação recebida. Então, se a gente começa a refletir a respeito desse sinal que a gente emite para as nossas células, porque Miramei já disse, é o fluido cósmico universal trabalhado através da nossa mente que vai chegar a cada uma das nossas células, que é a parada final dessa energia devidamente transmutada. A gente, quando vai e se aprofunda um pouquinho em algumas obras, como obras do André Luiz, principalmente na obra Evolução em Dois Mundos, onde ele traz muita informação científica, bastante difícil, até uma leitura bastante densa, mas a gente consegue com calma, lendo, tentando absorver o que André Luiz está trazendo para nós nesses livros. André Luiz fala para nós no livro Evolução em Dois Mundos, se eu não estou enganado, é capítulo 7. Ele diz assim, olha só que interessante, sobre as células, sobre ele está falando sobre genética,
ele está falando nesse capítulo sobre hereditariedade, ele está falando sobre aquilo que está na nossa programação para ser vivenciado durante uma existência e na possibilidade do indivíduo modificar aquilo que está gravado como uma possibilidade dentro do código genético. Olha só que interessante. Ele diz assim: o homem pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, ou seja, aquilo que está programado para acontecer durante a sua vida, a sua existência. Projetando o homem, então, sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da sua própria mente. Olha só, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, porque as células então vão responder, o DNA, né? Aquelas proteínas que serão acionadas através da informação que vai ser mandada pela mente até as células, as proteínas que vão ativar determinado gene, determinada leitura do DNA, que está ali em estado latente. Está ali em estado latente, que pode vir ou não a eclodir. Mas ele diz que o homem pode emitir com a própria conduta infeliz, com a mente, com as suas atitudes, com aquilo que ele irradia, com aquilo que ele vibra sobre suas próprias células. Então ele estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha no bem ou no mal. E a gente, sobre um aspecto muito amplo, quando a gente já falamos já em tantas e tantas das nossas palestras anteriores que estão aqui no canal, quando a gente insiste, por exemplo, em pensamentos e em sentimentos como a mágoa, como o ódio, né, como a sentimento de culpa, essas informações que vão vibrando no nosso complexo energético vão alcançando cada uma das nossas células e podem vir sim a alterar. Elas podem vir sim a agravar ou atenuar, enobrecer ou agravar, como ele diz, a nossa própria situação. Existe sim a propensão genética, existe sim, ele diz lá no livro, né? Tem a questão da hereditariedade. Existem várias coisas que estão programadas, né? E que vem o nosso modelo biológico que vai imprimir célula a célula aquilo que nós, enquanto espírito encarnados, iremos vivenciar. Esse modelo organizador biológico é o nosso perispírito. Nós estamos trazendo ali várias informações que estão ali gravadas, como nós vimos nas outras palestras falando dos corpos sutis, estão gravadas em nós e que vão ficar impressas nas nossas células. E ali, naquela nossa fita, né, no DNA, é um universo de possibilidades. Algumas têm sim muito mais probabilidade de eclodir e de vir à tona, mas nem todas elas, ou melhor, como diz aqui André Luiz, elas podem ser, de acordo com a conduta do homem, ser atenuadas. Isso me lembra aquele caso que Chico Xavier comenta, ele contava que uma vez uma senhora o procurou lá na casa espírita e dizendo que ela estava muito agastada, muito preocupada, muito chateada, muito triste, porque vinha sofrendo há muito tempo com uma gastrite fortíssima. E que Emmanuel teria dito para ele assim: nossa irmã deveria estar muito grata pela gastrite que ela tem, porque graças à sua conduta feliz, graças às suas boas atitudes nessa vida, aquilo que estava programado, onde é que estava programado? Lá no DNA. Aquilo que estava programado para ser um câncer de estômago, hoje está minimizado e transformado numa gastrite.
Então, ali, Emmanuel estava comentando e conversando com o Chico Xavier, dando um exemplo disso que André Luiz traz para nós no livro Evolução em Dois Mundos. Ou seja, é a energia vital interior nossa sendo trabalhada e vibrando sobre as nossas células, energia essa que sofre a influência da nossa mente e a influência também da nossa conduta feliz ou infeliz. Então, quando a gente fala a respeito dessa questão do poder da nossa mente sobre as nossas células, quando Bruce Lipton fala sobre a crença que nós temos dentro de nós e que essa crença ela vai emitir sinais e ela vai levar para as nossas células uma informação e que vai fazer com que as nossas células correspondam àquilo que nós estamos emitindo para elas, isso me fez refletir como eu estou sempre procurando juntar essas informações que a gente tem através da ciência, através da doutrina dos espíritos, vindo através da codificação de Allan Kardec, ou vindo através das obras complementares. Eu procuro sempre trazer isso para um melhor entendimento do que nós encontramos no Evangelho, porque nada disso faz sentido para nós, principalmente para nós cristãos, se nós não procurarmos compreender e vivenciar, então, os ensinamentos contidos no Evangelho, os ensinamentos de Cristo para as nossas vidas. Então, eu comecei a refletir a respeito da passagem, de uma passagem do Evangelho, onde Jesus falou para a mulher, que, olha só que interessante, olha só, essa passagem está no Evangelho de Marcos, eu vou ler aqui um pouquinho, olha, é o Novo Testamento, esse aqui da tradução do Haroldo Dutra Dias, sobre a fé que cura. Olha só, em Marcos 5:25, bom, diz aqui assim: Jesus estava caminhando no meio da multidão, uma enorme multidão, e uma mulher que estava com um fluxo de sangue há 12 anos, que muito havia padecido sob os cuidados de muitos médicos, gastado tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando, ou seja, nada não tinha sido suficiente para curá-la, tornando-se ainda pior. Essa mulher, olha só, depois de ouvir a respeito de Jesus e sobre as curas que o Rabi vinha fazendo, enquanto ela vinha, olha só, ela havia ouvido falar no Rabi e nas curas, e ela dentro dela, ela de uma forma sem questionamento, a ponto de sair da casa dela, enfrentar aquela multidão, ela foi ao encontro de Jesus, e dentro da mente dela, ela afirmava, olha só, ela dizia: basta eu tocar na sua veste, basta eu tocar na veste dele, na roupa do Rabi, e eu serei salva, eu serei curada. Bom, ela assim fez, ela se aproximou o máximo que ela pôde e ela tocou na veste de Jesus, ela tocou no manto dele. Jesus teve a percepção, ele sentiu que uma força, que algo, ou seja, uma vibração, um fluido, olha a percepção desse espírito que estava encarnado entre nós. Ele, sem ver, ele percebeu que algo havia saído dele, uma força, uma energia havia saído dele.
E ele disse, então ele parou e disse. Jesus imediatamente reconhecendo que havia saído o poder de si mesmo e voltando-se em meio à turba, ele se virou para a multidão, ele disse, quem tocou as minhas vestes? Os discípulos diziam a ele assim, olha ao redor, tem uma turba se comprimindo aqui, como que a gente vai saber quem tocou, né? E ele disse assim, ele olhava ao redor e continuava procurando. Ele olhava ao redor e continuava procurando. Nesse momento, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido, porque ela percebeu então que ela havia recebido aquela energia, aquela força que havia, aquele fluido que havia saído de Jesus. Ela sabia o que lhe havia acontecido, ela veio, posternou-se diante dele e disse-lhe então toda a verdade. Então ela contou para Jesus tudo o que havia acontecido, que ela via, ela sabia, ela tinha certeza que se bastava tocar na veste dele que ela ficaria curada. Há 12 anos que ela tinha aquele sangramento, mas mesmo assim ela veio porque ela sabia, e ela só fez isso, tocou na veste dele. E ele então disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e permanece curada do seu flagelo. Eu acho essa passagem muito bonita, e eu acho interessante a gente juntar essas informações, porque aquilo que a mulher emitia para cada uma das células do corpo dela, aquilo que ela emitia para o seu aparelho genésico, que vinha com um problema já há tantos anos, aquilo que ela emitia para cada uma das células que formavam cada um daqueles órgãos, que formam aquele sistema, que formavam então tudo aquilo que naquele momento estava adoecido. Ela dizia, ela tinha em si a crença inabalável de que bastava ela tocar na veste dele que ela seria então curada, ou seja, que ela receberia a energia necessária para transformar aquilo que estava doente num órgão saudável. E ele percebe a energia sair dele e ele diz a ela, você se curou graças à sua fé, vai e permanece curada, permanece com a tua fé, acreditando que sim, isso se instalou dentro do seu organismo. Isso é um fato. Você não vai mais estar doente, não vai mais sofrer, padecer desse mal. Então, quando a gente reflete a respeito disso e vai até estudar, por exemplo, no livro A Gênese, de Allan Kardec, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Na Gênese, no capítulo 14, Kardec fala muito a respeito dos fluidos e ele diz assim, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Ele pode então ser dirigido sobre o mal através da vontade do curador, ou então ele pode ser atraído pelo desejo ardente, pela confiança, ou seja, numa palavra, pela fé do doente. Essa mulher, da passagem dessa mulher da hemorroísa, né, que se chama, é a passagem da mulher hemorroísa, ela não houve a vontade, a intenção de Jesus, porque ele nem tinha visto a mulher. Ele nem sabia da existência dela. Mas foi atraída, a cura foi atraída pelo desejo ardente e pela confiança. A crença inabalável, aquela crença de que aquela cura iria ocorrer.
e iria ocorrer de forma imediata. E ocorreu. Então, Kardec comenta que tinha Jesus razão para dizer à mulher: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia é uma verdadeira força atrativa. Então, se nós voltarmos a nossa reflexão a respeito da nossa energia vital interior, em que nós absorvemos através do fluido vital, do fluido cósmico universal, que entra através do nosso chakra coronário, que é distribuído pelos outros chakras, que recebe nos laboratórios que são esses chakras, vai sendo trabalhado utilizando a força da nossa mente, o nosso poder mental, e cujo destino final é cada célula. Nós podemos então entender por que é que se diz, tantas pessoas falam e pregam os benefícios da gente conversar, da gente fazer as nossas meditações e da gente conversar com as nossas células. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um hábito já há muitos anos de conversar com as minhas células. Eu tenho dentro de mim uma crença, uma interpretação de que, da mesma forma que a gente pede a Deus que nos envie coisas boas, eu fico imaginando cada uma dos nossos mais de 50 trilhões de células, imaginando as nossas células esperando de nós, da nossa mente, que a gente envie para elas aquilo que elas necessitam para elas ficarem saudáveis, para elas ficarem bem. E através desses estudos, dessas informações todas, a gente tem informação então de que é possível a gente enviar para as nossas células as energias necessárias para fazer com que elas fiquem saudáveis, com que elas se regenerem, para que aquelas células adoecidas sejam essas moléculas das células adoecidas sejam trabalhadas e eliminadas por processos naturais do nosso próprio organismo e substituídas por células novas, saudáveis. Nós temos as células tronco dentro do nosso organismo que podem se transformar em qualquer outra célula, de qualquer outro tipo de célula. Então, enviar mensagens de saúde, de regeneração para as nossas células, para que elas ativem dentro do DNA, aquela fita, né, onde gravada com todos os genes, para que elas ativem aquilo que dentro de nós corresponda ao que há de melhor para nós, ao que há de mais saudável, para que nós possamos, com isso, com a força do nosso pensamento, das nossas informações, dos sinais, dos pulsos através de sinais que enviamos às nossas células, como diz Bruce Lipton, a gente ajudar a todo um trabalho, por exemplo, de cura que está sendo feito através de um tratamento médico convencional e um tratamento médico espiritual. Quantos de nós não busca os tratamentos espirituais para auxiliar o tratamento médico para alguma doença que a gente está enfrentando? Então, todas essas reflexões, tudo isso reunido, nos faz pensar na importância da energia vital que cada um temos dentro de nós. Vamos ficar com essa reflexão, vamos ficar com essa imagem dessa mulher que, com a fé inabalável, sabia que simplesmente ao tocar na veste de Jesus seria curada. Que a gente possa lembrar disso a cada vez que nós paremos para nos concentrar na energia que a gente está recebendo vinda através do fluido cósmico universal, que é a energia de Deus vindo para nós. O quanto que nós podemos utilizar isso para transformar beneficamente dentro do nosso corpo. Vamos transformar a nossa mente, fazendo uma união de mente sã e corpo são, para que possamos nos beneficiar cada vez mais e sejamos co-criadores da nossa saúde,
co-criadores da nossa felicidade, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. E com isso, meus amigos, eu termino a nossa reflexão de hoje. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco daquilo que eu estudo, que eu leio, que eu fico trabalhando aqui na minha mente, para procurar expandir mais a minha consciência, levando até vocês essas informações para que ajudem também a vocês a expandirem as suas próprias consciências de uma forma aliada à nossa fé, a uma fé raciocinada, uma fé equilibrada e que vai fazer de cada um de nós criaturas melhores, espíritos encaminhados numa caminhada mais proveitosa, e que então possamos reunir todos esses ensinamentos em prol da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa alegria e da nossa evolução espiritual. Que assim seja. Agradeço a todos a companhia, peço ao Mestre Jesus que envolva a cada um. Peço desculpas pelos barulhos externos chegando aqui na nossa gravação, mas faz parte. É tudo feito de forma muito simples, muito singela, mas feito de bom coração. Que Jesus envolva a todos em muitas bênçãos, em muita paz, em muita alegria, muita serenidade e muita saúde. Que assim seja. Obrigada.